Olá, eu sou o Henrique Paladino, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse último final de semana nós tivemos corridas da NASCAR em duas pistas diferentes. A Truck Series visitou o Lime Rock Park, enquanto o Cup e O'Reilly fizeram sua segunda parada do ano em Atlanta. E tanto no sábado quanto no domingo nós tivemos provas cheias de ação. A primeira prova do fim de semana foi a da Truck em Lime Rock no sábado à tarde. A pole ficou com o Lane Riggs, que já venceu duas corridas nesse tipo de pista esse ano e tem andado muito bem nos mistos. E os primeiros dois segmentos foram dominados pelos dois protagonistas do campeonato até aqui, ele e o Caden Honeycutt. O Riggs venceu os dois, mas o Honeycutt sempre andou muito próximo dele. Mas perto da metade da corrida as coisas começaram a mudar e elas mudaram bastante e várias vezes dali até o fim da corrida. Na volta 45 a gente teve um acidente do Ty Majeski, que teve um problema com o freio e acabou saindo da pista e batendo. E aí na relargada um toque entre o Conor Moussak e o Landon Lewis, que estavam ali na frente do pelotão também, acabou causando um acidente que envolveu vários outros nomes que poderiam brigar por bons resultados, como o Thomas Annunziata. Não muito depois disso, surpreendentemente, o Cole Butcher apareceu ali nas primeiras posições também, mas em uma relargada, já ali nas últimas 30 voltas da corrida, ele acabou tendo um toque com o Stuart Friesen, e isso acabou causando um acidente que envolveu os dois, e também tirou da disputa pela vitória, basicamente, o Riggs e o Honeycutt, e isso, de certa forma, deixou a porteira aberta para vários outros nomes que buscavam até suas primeiras vitórias nesse ano. A liderança acabou ficando com o Giovanni Ruggiero e o segundo colocado era o Thomas Annunziata, que tinha se recuperado daquele acidente de mais cedo e tinha vencido, inclusive, a prova da Arca na mesma pista na sexta. Só que aí, durante a bandeira amarela, ele também acabou sendo forçado a abandonar a corrida por causa do incêndio na truck dele. E quem veio para a segunda posição foi o Granton Finger. O Colin Brown fazendo a sua segunda corrida de NASCAR no ano, que tinha feito uma boa prova em St. Pete, que foi quando ele fez a outra corrida dele. Também estava ali brigando pelo top 5, mas acabou sendo tocado pelo Tanner Gray e rodou. E na relargada final, com 3 voltas para o fim, a briga ficou mesmo entre o Ruggiero e o Enfinger. E quem levou a melhor foi o Enfinger, que venceu pela primeira vez desde a vitória dele em Homestead em 2024. E talvez comece a virar o que tem sido uma temporada difícil para ele. Agora, pela primeira vez, acredito que no ano todo aparecendo na zona de classificação para o Chase. Enquanto o Landon Lewis conseguiu se recuperar também do acidente na metade da prova, terminou na segunda posição. Nem outro piloto que aparecia bem se acidentou, mas conseguiu se recuperar. Dois outros, na verdade, foram o Honeycutt, que conseguiu terminar em terceiro, e o Brown, que ficou na 10ª posição. E depois dessa corrida, o Riggs e o Honeycutt agora já estão classificados para o Chase, então nós temos apenas 8 vagas ainda em disputa. Ainda no sábado, mas já à noite, aconteceu a corrida da O'Reilly Auto Parts Series em Atlanta. A pole ficou com o Sam Mayer, mas isso acabou não significando nada para a corrida em si. Os dois segmentos foram vencidos por carros da Junior Motorsports. O primeiro ficou com o Carson Coppel e o segundo ficou com o Justin Allgaier. Mas o que realmente deu o que falar na corrida foram os acidentes, porque foram muitos acidentes, vários deles envolvendo pilotos do pelotão da frente, o próprio Mayer, Taylor Gray, Corey Day, Sheldon Creed, todos esses caras se envolveram em acidentes e a maioria deles abandonou a prova. Ao todo foram 4 bandeiras vermelhas, o que fez com que a corrida se arrastasse durante quase 4 horas. E a prova acabou também em bandeira amarela, justamente por causa de mais um acidente que aconteceu na última volta, quando o Nick Sanchez, tentando atacar o Allgaier pela liderança, ele tentou passar o Allgaier por fora na curva 1, acabou se tocando com o Carson Coppel, foi para o muro e levou o Brandon Poole junto, enquanto o Allgaier, sob bandeira amarela, cruzou a linha de chegada em primeiro para mais uma vitória nessa temporada. O outro destaque dessa corrida é o Jesse Love, que se tornou-se também o segundo piloto a garantir sua classificação no Chase da O'Reilly, que tem agora 10 vagas ainda em disputa. Então, no domingo à noite, nós tivemos a corrida da Cup Series também em Atlanta. O Ryan Blaney largou na pole
E o começo da corrida foi um pouco parecido até com as corridas de Super Speedway antes das placas restritoras, o que foi um pouco surpreendente se tratando dessa nova Atlanta. Então, nesse primeiro segmento, a gente viu umas distâncias muito maiores entre os pilotos do que a gente está acostumado nesse tipo de pista. E o Blaney liderou quase todo esse começo da corrida. O único piloto que ameaçou ele nesse primeiro segmento foi o Tyler Reddick, que veio lá de trás no grid, conseguiu chegar até a segunda posição, mas não conseguiu passar o Blaney, que ficou com a vitória. O segundo segmento também foi vencido por ele, mas aí a corrida já tinha entrado no ritmo típico de Super Speedway que a gente conhece de hoje em dia, e o pelotão já estava andando muito mais próximo de novo. Porém, durante esse segundo segmento, caíram alguns raios perto da pista e depois também começou a chover, o que causou uma bandeira vermelha que parou a prova por 3 horas. Quando a corrida foi reiniciada, já passava da meia-noite no horário local, mas mesmo assim a prova foi disputada até o final sem nenhuma outra interrupção. E o terceiro segmento foi de longe o mais intenso da corrida, com mais pilotos conseguindo desafiar o Blaney e disputar a liderança, como o Christopher Bell, Chase Elliott, que inclusive tinha vencido essa corrida no ano passado, e o Carson Hocevar, que chegou até a cantar durante uma bandeira amarela, uma cena bem inusitada. Mas, mesmo assim, o Blaney foi quem liderou o maior número de voltas na corrida. O Kyle Larson também disputou a liderança com esses caras durante boa parte do terceiro segmento, mas acabou rodando, tentando desviar de um toque entre o Tyler Reddick e o Ty Gibbs mais para o final da prova. Até se recuperou um pouco, mas acabou se envolvendo num outro acidente que também tirou o Chase Briscoe da corrida. E esse último acidente, inclusive, levou a corrida para uma prorrogação. Nela, a gente quase teve mais uma chegada com 3 carros lado a lado, assim como foi em Atlanta mesmo em 2024, porque saindo da última curva, o Blaney, o Bubba Wallace e o Christopher Bell ainda tá, o Carson Hocevar ainda estavam lado a lado, mas o Blaney acabou recebendo um baita de um empurrão do Bell já na reta final, e isso permitiu que ele conseguisse se manter à frente do Bubba e do Hocevar e cruzasse a linha de chegada em primeiro lugar de novo, em uma corrida em que ele teve o melhor carro durante toda a noite e acabou fechando com 75 pontos. Já depois da corrida, a gente ainda teve um pouco de polêmica, porque o Bubba, que tinha terminado em terceiro, foi punido por ter ultrapassado abaixo da linha, que em Atlanta é vermelha, mas em Daytona e Talladega é a famosa dupla linha amarela, que já foi o protagonista de muitas outras polêmicas nessas pistas desde a sua implementação lá em 2001. Então o Bubba acabou caindo para 29º como o último carro na volta do líder. E com isso a corrida terminou com o Blaney em primeiro, Hocevar em segundo, Ty Gibbs em terceiro e Bell em quarto. Alguns outros pilotos que se destacaram foram Shane Van Gisbergen, que mais uma vez fez uma excelente corrida em Atlanta, e assim como na primeira corrida na pista lá em fevereiro, terminou na 6ª posição. E o Austin Dillon e o Joey Logano, que os dois pilotos que vêm tendo temporadas difíceis, principalmente o Logano para os padrões dele, terminaram na 7ª e na 9ª posições, respectivamente. Na Cup, nós também tivemos, nesse fim de semana, os nossos 2 primeiros classificados ao Chase, que são o Denny Hamlin e o Tyler Reddick, que continuam nas 2 primeiras posições no campeonato, mas agora, com essa vitória, com essa performance de 75 pontos em Atlanta, o Blaney se aproxima um pouco deles, estando apenas 65 pontos da liderança. Nesse próximo final de semana, a Truck e a Cup Series vão para o North Wilkesboro Speedway, um short track na Carolina do Norte, que tinha sido fechado em 1996, teve um breve retorno ali no final dos anos 2000, mas depois acabou fechando de novo, até ser trazido de volta para o All-Star Race em 2023, mas que esse ano, pela primeira vez em 30 anos, finalmente vai receber uma corrida da Cup Series valendo pontos para o campeonato. Mas por enquanto é isso, obrigado por ter assistido até aqui e te vejo na próxima.